Mas a gente estava discutindo isso, né? Então, na sua infância, que você comentou, você teve acesso de casa. Né? Exposição, então, né? Exposição. Eu estava exposto, assim, exposto, né? À literatura clássica. Então, você comentou já comigo aí, lá no nosso podcast, que, por exemplo, tinha lá Crime e Castigo na sua casa, né? Era um livro que há 6 anos atrás eu não conhecia, por exemplo. Nunca tinha ouvido falar, né? De Dostoiévski. Uhum. Então, assim, eu acredito muito nessa questão do acesso, né? Pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser com colegas. Uhum. Então, essa primeira exposição foi em casa. E depois, como surgiu? Depois você começou a se interessar, adolescência você continuou lendo ainda? Eu acho que esse negócio de começar a ler cedo, por prazer e não por obrigação também, né? E talvez os livros que eu tenha lido por obrigação foram os que eu menos gostei, né? Agora, os que tinha em casa e que eu pegava do nada para ler, eu lembro de, assim, com 10, 11 anos, pegar o Drácula, né? Esse também é um caminho interessante para começar, né? Livros cuja história seja interessante. Drácula é um livro do século XIX, né? Assim, ou seja, é clássico, né? É uma história interessantíssima que muitos de nós já conhecemos, provavelmente, por causa do livro lá do Keanu Reeves, né? Por causa de versões mais antigas, foi filmado e refilmado várias vezes. Mas em que a história te prende de um jeito que você não quer acabar. Então, assim, a desenvolver paixão por ler tem a ver com ter a sorte ou ter a orientação de escolher livros que te fazem se apaixonar por aquilo, né? Então eu falei do Médico e o Monstro também, é um livro de... Então tem isso, né? Livros de terror, de suspense, são coisas que normalmente te prendem e fazem você querer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, né? Por outro lado, coisas de aventura, que talvez não seja literatura clássica, né? Mas que faz você, em alguns casos, né? Também tem, obviamente, né? Livros que viram best-seller como Anjos e Demônios, né? Como Código da Vinci, né? Que te pegam pelo suspense. Pelo movimento, pela ação que acontece uma após a outra, pela conexão com coisas misteriosas, com sociedades secretas, não é? Então, quer dizer, o enredo faz toda a diferença, né? Você se deparar com um bom enredo. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que, por ter feito lá quando era criança... Todos os livros da coleção Vagalume, que eram barato também, né? Muitos de nós já lemos aí, fizeram com que eu, legal, gosto de ler, maravilha, né? E aí você vai caminhando com isso, vai tendo acesso a outras coisas. Um livro você encontra pessoas. Na minha vida eu lembro de ter, assim, obviamente tem alguns hiatos, né? Você lê muito por um tempo, aí dali a pouco alguma coisa tira a sua atenção, normalmente escola, trabalho, filho, né? Coisas que vão te puxando de um lado e do outro. E aí você tem aquela baixada, sabe? E de repente acende de novo a faísca. Que normalmente isso acontece, na minha vida, assim, aconteceu quando eu encontrei pessoas no meio do caminho que, né, também penso igual, também leio, né? Lembro claramente, pessoas no trabalho, lá naquela primeira empresa na qual eu trabalhei, eu lembro de... Eu tava assim eu trabalhava no laboratório de metrologia naquela época e tinha deixado lá um livro em cima da mesa e passou alguém, assim... Né? Passou assim, já li esse livro, achei legal e tal. Aí nessa daí começa uma conversa, você gosta de ler e tal, e daí começa a trocar livro, e um começa a provocar o outro, você já viu isso? Não, vai nele que é bom e tal. Então isso faz com que você reacenda essa chama, né? E aí vai. E aí também, mais recentemente, é uma coisa, depois de um tempo, né? Depois de, sei lá, nos últimos 10 anos eu tenho lido regularmente, mas menos do que lia quando tinha 20 anos ou quando estava na faculdade. Né? Mas daí essa minha questão do acesso, que eu queria bater nesse ponto, por exemplo, eu tenho vários amigos que lêem muito. Tipo, sei lá, 20 livros por ano, 30 livros por ano, mas lê basicamente best-sellers, livros de autoajuda, alguns livros de negócio, alguns livros de negócio, sem problema nenhum, sem preconceito nenhum. E tipo... não lê clássico. Então você começa a conversar com o cara, você já leu isso? Não li. Mesmo o cara gostando de literatura. Então o cara vai lá no Dan Brown, vai ler toda a coleção Dan Brown lá, que sei lá quantos livros tem, eu li uns 3 dele. Mas o cara não leu, por exemplo, Dostoiévski, o cara não leu Tolstói, o cara não leu Don Quixote. Por que você acha que isso acontece?
Eu acho pela facilidade, né? Bom, primeiro que não tem mais... Mas é mais fácil? É mais fácil ler Dan Brown do que ler Tolstói? Não, eu tô dizendo facilidade de acesso, né? A propaganda, né, cara? Você vai entrar numa livraria, o que tá na frente, na primeira... Mais vendidos. Na primeira gôndola ali, né? Best-sellers, né, cara? É o livro de aeroporto. Você entra na livraria do aeroporto, o que tem ali na frente? Como ficar rico em 10 lições, né? Como... né? Exatamente, cara. Então é tudo assim, a coisa... E aí vem a segunda parte disso. Então, a primeira coisa obviamente, a tentativa de te expor a livros que o cara quer vender. E, portanto, você... É assim no Netflix, a hora que você... coloca lá os vídeos que... os filmes que ele quer que você assista, né? Você vai no supermercado... Tá em alta, né? Exato. Você vai no supermercado, o que tá na sua altura dos olhos ali é o que o cara quer, né? Então é parte de uma estratégia, obviamente. E aí vem essa segunda parte, assim, que eu acho que faz esse comentário que você fez fazer sentido. O cara lê, mas não lê, né? Esses livros, a grande parte deles já é uma literatura mastigada, né? Assim, ela já vem pronta para o consumo, já é só esquentar no micro-ondas. Eu entendo isso, mas aí eu vou até fazer um gancho com o nosso assunto da gestão. Quando eu entendo que hoje a gente tem pouco tempo, talvez, disponível para... A gente tem que escolher o que a gente vai colocar dentro do nosso tempo. E aí, quando você vai escolher uma literatura, você sabe que você vai reservar a parte daquele tempo e muito provavelmente você vai querer usar aquilo ali como uma forma instrumental ou ferramental para coisa do dia a dia. Então, seja autoajuda para você se melhorar de alguma forma, seja algum livro de business que vai te ajudar no seu trabalho. Talvez as pessoas não percebam que a literatura clássica possa ajudá-las na parte prática da sua vida. Boa. É isso. Você percebe que pode ser isso também? O Lucas teve aqui, ele falou isso, né? Ele falou que ele, de uns anos pra cá, virou um leitor assíduo. Mas ele comentou, eu não tenho um prazer pra ler, né? Então eu não pego, eu não tenho, vou ler isso aqui, não tenho prazer. Vai ser bom pra mim. Mas eu acho que eu vou crescer lendo. Então é muito do que a Ana falou, quer dizer... A pessoa quer ler para aprender alguma coisa e aplicar. Tem um objetivo muito claro de ser prático aquilo. E é justamente... Eu tava vendo um podcast desses rapazes, assim, influencer, era o Joel J, Caio Carneiro e Bruno Perini. Daí eles estavam comentando de livros, né? Daí os dois lá, acho que é o Carneiro e o Joel... Eles leem bastante, mas só lê livro de negócios, livros de gestão, essas coisas, autoajuda e tal. Daí eles estavam falando, até comentei isso com você uma vez, né? Eu não leio ficção, né? Eu não leio ficção porque eu acho que eu gosto de coisas, que é isso que a Ana comentou, eu gosto de coisas para aplicar. Então, para mim, a leitura é um instrumento de aplicação. Daí o outro menino lá, o Bruno, ele tava falando, não, mas o cara que lê mais, né? Já leu bastante clássico e às vezes ele posta lá. E ele falou, não, mas tem isso e tal, dá pra se aplicar. E os caras, não, totalmente, a cabeça deles, foi rapidamente esse comentário, né? A cabeça deles se eu ler um Dostoiévski, eu vou estar assistindo um filme aí de... Novela da Globo. Novela da Globo. Né? Então não vou aplicar nada. Da onde vem essa ideia dos caras? Cara, isso eu consumo fácil, né? Eu acho que muito disso daí tem a ver com essa exposição que a gente tem absurda à informação por todos os meios, de qualquer jeito, a qualquer momento. Qualquer pergunta que você tem, obviamente, você digita lá na internet e vem a resposta pronta. Você não precisa pensar para... E isso leva a uma coisa que também me parece muito perigosa, que te leva também a acreditar naquilo cegamente, né? Então, quer dizer, fontes, a gente saber de onde é que aquilo foi construído, o fato de alguém escrever um livro, que cá pra nós não é a coisa mais difícil do mundo hoje em dia, né? Basta ter tempo, né? Tem gente que até paga pra alguém escrever e pra você colocar o seu nome nesse livro. Exemplos famosos disso, né? Então, quer dizer, escrever um livro é a coisa mais fácil do mundo e que você não precisa citar fontes, você não precisa... Um livro de ficção, um livro desses de autoajuda, aí o cara não precisa, né? Não é um estudo, né? Não é um trabalho acadêmico em que você precisa dizer de onde é que você tirou aquela informação. Então, isso faz com que tenha informação de qualquer jeito, com qualquer tipo de qualidade disponível na sua frente. E aí, assim, eu acho que o grande apelo desse tipo de literatura, que claro, né, a gente generaliza, mas tem coisa boa ali no meio,
certamente tem, né? O grande apelo disso é a facilidade, já está pronto, você não precisa pensar, né? Eu costumo pensar na literatura, primeiro que a gente pode até falar de algumas... Mas o risco aí que é o ponto de vista do cara, né? Então você tá pegando um livro de autoajuda, é o que o Flávio comentou. Sim. E isso para mim ficou muito claro, né? Eu li bastante literatura de adolescente, li best-seller, mas li os livros obrigatórios lá da escola. Depois eu peguei uma época que eu li muito livro de negócio, assim, durante 10 anos da minha vida. Negócios e autoajuda. Beleza, foi nessa época. Depois, de uns anos pra cá, uns 3 anos pra cá, comecei a ler bastante literatura, focando somente nos clássicos. E daí o que eu percebi, Ana? Que esses livros de autoajuda, principalmente que eu lia, tava tudo nos clássicos, né? Mas o cara não dava o crédito. Tudo se copia. O cara não dava o crédito. O pior, ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Porque a fonte que ele teve foi dali, né? Isso, ele não sabe. Isso foi passando de geração para geração e ele não sabe que aquela frase que ele citou era a frase de Homero. Tava lá na boca do Aquiles, por exemplo. Ele não sabe que aquela ideia que ele tá trabalhando lá no livro de autoajuda é a ideia que Dostoiévski colocou lá no Crime e Castigo, por exemplo. Então, mas ele tá passando essa informação e você pega aquela visão do cara, a interpretação dele, pra mim aí tá o grande risco. Né? Não, e assim, e de fato a ginástica, eu penso sempre muito nisso, assim, a ginástica mental, né? Eu penso no cérebro assim como algo que precisa ser. Eu penso não, né? Certamente isso aí também é algo bastante discutido e amplamente divulgado, né? Que o cérebro precisa de exercício, como os músculos precisam. Você precisa exercitar, você precisa, obviamente, além da contínua utilização dele, você precisa procurar sentido nas coisas que você lê. Se já vem pronto, se você só tem que ler e aplicar, tudo bem, em alguns casos isso vai ser uma aplicação direta, claro, mas eu sou só um replicador, eu sou só um multiplicador das coisas que eu vejo, né? Mas se você perca a essência ali, a base que dá todo... Quando você pega um conceito pronto, né, e você vai aplicar, eu entendo que isso... tem o ponto de vista da pessoa, mas também você está replicando, né? Quando você pega e aplica assim. Mas sem entender toda a base, todo o raciocínio que tem por trás de um conceito, né?